Corpo e mente sempre trabalham juntos. Você tem um sofrimento no seu físico, a sua mente participa. Você tem um sofrimento na sua mente, o seu corpo participa. Esse é o programa Claramente e hoje estamos começando a falar sobre psicossomática. Psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação que existe entre o corpo e a mente e o corpo no sentido do funcionamento normal e no sentido de tentar se entender as doenças que afetam a mente e que têm possíveis coparticipações físicas. Então, quando a gente vai pensar nisso, de psicossomática, a gente pode começar a entender o que significa essa palavra, psicossomático, psicossomático. Psico é mente, soma é corpo. Então, uma definição de doença psicossomática é a seguinte, pode ser essa, é a desordem física do corpo, claro que é do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais do indivíduo. Ou seja, são doenças que às vezes são sintomas que aparecem, pode não ser uma doença estabelecida, pode ser ainda antes da doença ter um sintoma, então pode ser um sintoma que você tem no seu corpo, em alguma área do seu corpo e que vai ter repercussões, vai ter conexões com a sua mente. O professor Lawrence Kolbe, da Universidade de Colômbia, ele estudando esse assunto, ele falou dos grupos variados de doença psicossomática. Então, sempre colocando essa ideia de que corpo e mente trabalham juntos. A gente pode entender, então, o seguinte, as pessoas, quando vivem conflitos sociais, conflitos familiares, ou vivem conflitos pessoais que se misturam com problemas na família, então, essas tensões, esses desgastes, eles afetam o corpo, eles podem produzir alguma alteração somática, porque exatamente isso, o corpo está sempre participando junto da mente em relação aos sofrimentos. O Dr. Herbert Benson, um clínico da Universidade de Harvard, ele, num livro muito bom em português, aqui está o título em inglês, Timeless Healing, o poder da crença, da biologia da crença, ele fala em português, o título parece que é Medicina Espiritual. Ele fala o seguinte, de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, no ambulatório, têm suas doenças devido a estresse físico e mental. São pessoas que têm sintomas físicos, preste atenção, como resultado de problemas sociais e emocionais. E segundo o Dr. Benson, a média poderia ser 75%. Então, a gente pode pensar e começar a pensar disso, de que talvez se você já foi no médico e está com um sintoma físico, exemplo, dor nas costas, já foi no neurologista, já foi no ortopedista e ele fala, olha, não tem nada, já fiz aqui o raio-x, já fiz tomografia, já fiz ressonância, o exame físico, eletromiografia, tantos exames, e não tem uma causa física para explicar essa dor que você tem nas costas. Então, comece a considerar que possivelmente possa ser uma reação psicossomática. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, as páginas 397 e 398, é um texto muito interessante que tem essa conexão com psicossomática. Olha o que essa autora diz aqui. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho vai te fazer mal, a impressão mental se comunica com todos os nervos do corpo. Os nervos do corpo controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado nos vasos sanguíneos e perde-se os bons efeitos do banho.
Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e a vontade impedido de fluir prontamente e ir até a superfície do corpo para estimular, para despertar e promover a circulação. E olha como é que ela termina essa explicação. Suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão mental de que se você tomar banho vai sentir frio. Ah, eu vou sentir muito frio. O cérebro manda essa informação para os nervos do corpo e os vasos sanguíneos. Em obediência a essa vontade, eu vou sentir muito frio, eles não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Corpo e mente sempre participam juntos. Aqui tem um outro texto bem interessante, também no mesmo livro, a mesma autora, só que é o volume 1, página 62, Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala assim, o contexto, ela está falando de descontentamento, tristezas, né? Ela fala, essas emoções deprimentes fazem-lhe grande mal à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interfere com a nutrição. Olha, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo de que a emoção sofrida, se você fica nutrindo sentimentos, emoções, vamos chamar de negativas ou dolorosas, né, pessimistas, de reclamação, isso interfere com o próprio processo nutritivo. Por isso que saúde é um conjunto de procedimentos, não é só você se tornar vegetariano e odiar as pessoas, né? Vocês já ouviram falar, talvez, num professor da Universidade de Fortaleza, do Ceará em Fortaleza, o doutor Adalberto Barreto, ele é o criador da terapia comunitária. E uma frase bem típica do doutor Barreto é o seguinte, se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Interessante, né? Então, aquilo que você deveria falar, seria melhor você verbalizar, seria melhor você expressar. Se você não faz isso, se você não consegue isso, a fala vai sair pelo corpo. Um professor de medicina uma vez disse numa aula de que pessoas que têm, por exemplo, muita dificuldade de chorar com a alma, chorar com a lágrima, chorar com o coração, chorar com a emoção, elas podem reprimir esse choro e esse choro começar a ser transformado em lesões dermatológicas. Aí essas pessoas vão poder ter algumas lesões que nós chamamos de exudativas. O que é isso? São lesões na pele que têm uma secreção. Parece uma coisa romântica, mas se você estudar a psicossomática a fundo, você vai ver que tem as explicações científicas para isso. Outro exemplo, tem pessoas que são muito inseguras e elas, quando vão visitar alguém ou vão passar uns 2, 3 dias na casa de um parente, elas se sentem tão inseguras fora de casa que quando vão para lá dá prisão de ventre, constipação intestinal. Não é nada de alimentação diferente. Aí quando volta para casa, onde se sente mais confortáveis, mais seguras, o intestino volta a funcionar normal. Então, mente e corpo sempre trabalham juntos. Olha que interessante que o pai da medicina, que foi o Hipócrates, né? Um médico grego, ele disse assim, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Então você pode ver que quando a gente tenta olhar a pessoa como um todo, a história passada dela, as emoções, como é que ela lida, o tipo de pensamento que ela nutre, como é que ela funciona no relacionamento com os outros, como é que ela está inserida na realidade da vida, toda essa gama de participações na existência fazem com que a mente tenha um alívio ou uma sobrecarga. E se tem uma sobrecarga, com muita certeza, algum órgão vai participar desse tipo de sofrimento. Lembrando, então, de que todo ser humano existe a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão espiritual dentro de uma conexão social, isto é, a pessoa humana de qualquer país, de qualquer raça, religião, condição socioeconômica, cultural. E a gente olhando, então, a parte mental especificamente,
ela também tem 3 áreas. A gente pensa, a gente sente e a gente toma uma atitude. Então, quando esses pensamentos e sentimentos estão em conflito dentro da pessoa, muitas vezes o corpo vai entrar para ajudar a lidar com essa situação. Então, o Dr. Benson, de novo, nesse livro dele, Herbert Benson, ele fala assim: as emoções são o natural resultado e a representação no seu cérebro da maneira como ele reage pelo que ocorre em sua vida inteira, dentro e fora de nós. Elas, as emoções, são muito mais importantes para o funcionamento do cérebro e determinação de nossa saúde do que a nossa sociedade, a qual promove a razão objetiva, tem imaginado. E olha como é que ele termina esse pensamento, dizendo assim: a emoção, né, as emoções, os sentimentos, a emoção carrega um mais crucial papel em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Esse estudo mostra uma coisa interessante, um estudo feito com 3.136 pacientes, né? Eles tinham dor crônica em 66% dos pacientes e também apresentavam a depressão, e 43% sem a depressão. As pessoas que tinham dor crônica incapacitante, 41% dos pacientes tinha também a depressão e 10% sem a depressão. Então, quanto mais deprimida a pessoa estava, pior era o tipo de dor ou mais incapacitante era o tipo de dor. Então, meus amigos, nós estamos falando sobre psicossomática, a relação entre mente e corpo, mostrando que sempre um trabalha junto com o outro. Então, se você quer ter saúde mental, se você quer ter saúde física, ajude as suas emoções, os seus pensamentos a funcionarem melhor. A gente volta no segundo bloco, trazendo mais informações e um caso sobre esse tema. Até já! Estamos de volta aqui com o programa Claramente, hoje abordando o assunto psicossomática. Psicossomática é um ramo da medicina que procura estudar a relação entre a mente e o corpo no processo saudável e no processo de adoecer. Muitas das doenças físicas que os seres humanos padecem têm origem na mente. Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, nos seus estudos, já chegou à conclusão de que pelo menos 75% das pessoas que procuram ambulatório com queixas físicas têm problemas de estresse emocional, estresse social, que na verdade são os fatores que conseguem explicar aqueles sintomas que elas estão apresentando. Essa autora bastante inspirada, Ellen White, fala que é 90%. O menino, ele com 12 anos de idade, ele foi levado numa clínica oftalmológica. Ele estava em casa e começou a achar que não estava enxergando muito bem. Então, em exames anteriores que ele havia feito, para ver se precisava usar um óculos ou não, se verificou que ele tinha uma leve, bem levezinha deficiência visual, mas sem nenhuma necessidade de usar lente, sem necessidade até aquele momento de usar óculos, né? E nenhum tipo de tratamento específico. Então ele foi levado a essa clínica oftalmológica e quando chegou lá foi examinada pela médica oftalmologista e ela fez todos os procedimentos clássicos e se verificou que não tinha nada. Por que ele estava com aquela dificuldade então naquela visão? Essa médica ela tinha um bom conhecimento de doenças psicossomáticas. Ela procurava sempre avaliar dos seus pacientes, crianças, adolescentes ou adultos, não só, claro, na sua área específica de especialidade médica, a oftalmologia, mas ela avaliava a história emocional, a história familiar, para ter um conjunto de informações sobre saúde daquele paciente. Realmente faz diferença de você tentar olhar a pessoa como um todo e não apenas focar naquele sintoma, porque aquele sintoma pode ser apenas a ponta do iceberg. Então, ela, quando foi colhendo
a história desse garoto, a história familiar, ela verificou que a mãe tinha separado do pai durante um certo período da vida e foi viver com outro homem, que era o padrasto desse menino, e esse menino sofreu muito, que ele gostava muito desse pai. E pela circunstância da vida, acabou que aquele relacionamento, o segundo relacionamento dessa mãe não deu certo e ela então rompeu com esse homem e tempos depois voltou a viver com o primeiro marido, que era o pai desse garoto. E esse garoto então, ele ficou ao mesmo tempo muito feliz, mas ele ficou com uma expectativa, aquele, vamos dizer assim, aquele trauma, né, do passado, da separação dos pais, foi tão doloroso para ele que ele estava contente e, ao mesmo tempo, se verificou depois, em avaliações, ele ficava naquela expectativa de será que vão separar de novo? Então, quando ele estava há alguns dias com muito dessa preocupação na cabeça, foi aí que começaram a surgir esses sintomas nos olhos. Ele começou a se queixar de que não estava chegando bem e apertava os olhinhos assim. E aí a mãe, então, preocupada, falou com o pai, já agora o pai de volta em casa, o pai biológico, e falou, vamos levar esse menino na clínica para fazer uma avaliação. E aí foi que a médica conseguiu colher essa história, verificou que não tinha lesão nenhuma e ela verificou que o menino começou a falar, eu fiquei tão contente que papai veio comigo, mamãe veio comigo aqui na clínica. Ele começou a sentir-se mais seguro, mais tranquilo, mais relaxado. E mais para o fim da consulta, essa oftalmologista também, quando colheu histórias sobre saúde pregressa desse rapaz e da família, desse garoto e da família, encontrou a informação de que o pai, o avô dele, né, o pai da mãe dele, havia tido um problema parecido e que tinha ficado bom. Então, quando a médica falou para o menino isso, seu avô teve isso também, lá um período da vida, depois ele ficou bom. Aí o menino relaxou mais ainda. E ele, então, o que aconteceu? Saiu daquela consulta tão bem, tão alegre, tão mais confiante, que não tinha, desapareceu o problema da vista dele, não tinha mais sintoma nenhum. Então, com esse acolhimento da médica, né, que teve uma empatia muito grande com esse menino, ele desabafou ao falar da sua história, do sofrimento dele quando os pais se separaram. Então, ele ficou tão aliviado que ele saiu sem nenhum sintoma mais. Então, muitas crianças podem ter, os pediatras sabem, né, febre de origem desconhecida, né, crianças que aparentam algum sintoma quando está com uma fobia escolar, por exemplo, algum sintoma físico. Então, esse é um caso bem claro assim, de como a mente se relaciona com o corpo. Uma outra história é de uma menina que tinha uma jovem adolescente com 15 anos e ela foi levada ao médico neurologista porque ela apresentava dor na testa. Não eram dores tão intensas, mas preocupantes. Então, os pais levaram lá e o neurologista fez os exames necessários, pediu exames complementares, exames de sangue, exame de imagem, tomografia, ressonância. E depois que eles voltaram numa segunda consulta para mostrar os exames e aí ter um parecer final de um diagnóstico, esse médico, ao observar os exames todos, e verificou que não tinha nenhuma lesão que poderia explicar essa dor na região frontal. Não tinha nenhuma doença diagnosticável para aquele tipo de dor. Mas o médico, ele atento também à parte emocional do seu paciente, ele verificou que aquela menina, aquela jovem, era muito ansiosa. Então, ele perguntou algumas coisas para ela, mas reconheceu que precisava indicar ou encaminhar para uma avaliação psiquiátrica e psicológica. É importante você entender de que psiquiatra, tem gente que ainda pensa, mesmo no século XXI, que psiquiatra é coisa para gente doida. Não, psiquiatra não é coisa para gente doida. E gente doida é gente muito sofrida, né? Os psicóticos têm muito sofrimento. E você sabia que muitos psicóticos esquizofrênicos têm uma inteligência muito alta, né? E psiquiatra vai atender, dependendo da sua especialização, psiquiatra é um médico que se formou em medicina e que se especializou em saúde mental.
né? É diferente de psicólogo. O psicólogo estudou faculdade de psicologia e vai trabalhar em alguma área de psicologia. Pode ser psicologia educacional, psicopedagogia, pode ser psicologia do trânsito, pode ser psicologia do esporte, pode ser psicologia clínica, né? Vai atender os pacientes no consultório ou no hospital. Então, essa jovem foi levada a essa consulta e nas primeiras consultas psicológicas se verificou que ela era uma menina que se exigia muito. Desde pequenininha, sempre ela começou a desenvolver, isso é uma característica dela, esse padrão de autocobrança para tentar agradar os pais. Ela sentia uma pressão interna dentro dela, ninguém fazia isso com ela, mas ela que se cobrava muito. Era uma pressão interna para ver se conseguia ter êxito em tudo. Algumas pessoas são assim, né? Talvez você seja uma pessoa assim, que sempre se cobra, sempre quer estar agradando todo mundo e vai estressar. Então, essa garota tinha também alguns sentimentos ambivalentes que tinha com relação aos seus 3 irmãozinhos, porque ela era mais velha e muitas vezes o pai e a mãe pediam, toma conta dos seus irmãozinhos, dá uma olhadinha lá. Então, ela tinha que parar de brincar para poder, ou parar de estudar para cuidar dos irmãos. Sentimento ambivalente, essa palavra ambivalente significa você ama e odeia, você quer e você não quer, você quer estar próximo e quer estar longe. Então, ela lutava também com essas emoções, tipo, eu gosto tanto dos meus irmãozinhos, mas que chato esses irmãos que eu tenho que tomar conta toda hora que mamãe pede para eu fazer isso. Então, era uma luta que ela tinha, alta exigência, tinha essas ambivalências de emoções. Na escola, ela se tornou vítima de bullying também. A mãe dela era uma pessoa famosa, uma comerciante famosa, e ela não queria contar para o pai e para a mãe que ela estava sofrendo de bullying na escola, porque ela tinha vergonha, né, de trazer algum tipo de situação chata para a mãe. Então, naquelas entrevistas que foram feitas com o psicólogo, se verificou que a menina, ela tinha toda essa história de sofrimento, de estresse, né? Causado em parte pelas cobranças que ela fazia dela mesma, e ela então, quando ela se sentiu compreendida, escutada, essa psicóloga ajudou, acolheu, explicou o pai e a mãe para ajudar a aliviar o peso das costas dela, então ela melhorou, a dor na testa desapareceu. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott, ele verificou nos estudos dele o seguinte, que a doença principal no transtorno psicossomático não é o sintoma clínico ou funcionamento doentio, asma, colite, fibromialgia, eczema, diarreia, dor na testa dessa jovem, mas tem que ver com problemas na organização do ego da pessoa, tem que ver com falta de harmonia emocional interna que acaba afetando o físico dessa pessoa. Então, é importante, se você acha que seu filho, sua filha, você, seu companheiro, sua companheira está sofrendo de uma doença psicossomática, porque já foi em muitos médicos, já fez muitos exames e aquele sintoma físico permanece, e realmente, antes de qualquer formação de pensamento de que isso é psicológico, vamos fazer avaliação clínica, vamos fazer exames de laboratório, vai no especialista, faz tudo o que tem direito para pesquisar e ver se encontra alguma doença física diagnosticável. Se tudo estiver normal, mas existem sintomas, então vamos pensar que talvez precise ser feito uma avaliação psicológica. E é importante entender que as desordens psicológicas, os sofrimentos psicológicos não são fraqueza, não são falta de fé se a pessoa viveu ou está vivendo situações bem traumáticas, bem estressantes na sua vida. Ou seja, as desordens psicológicas, os sofrimentos emocionais são expressões de sofrimento. Desordens psicossomáticas são defesas usadas pelo corpo para tentar aliviar a sua mente. Então, corpo e mente sempre trabalham juntos. Eu queria deixar um texto para a sua reflexão, um texto bíblico. No capítulo 139 de Salmos, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho
mal, eu diria disfuncional, e guia-me pelo caminho. Eterno. Então Deus conhece seu sofrimento psicossomático e ao abrir seu coração para Ele, em oração, Ele vai iluminar sua mente, vai te dar uma claramente e vai te ajudar a entender o caminho a seguir. Até o próximo programa.